Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e papo de hoje, sugestão feita por vocês de uma empresa volátil, pero não mútil dentro do setor. Vamos falar sobre Minerva. Tá? E para falar da Minerva, eu já saio da tela aí porque vocês vão ouvir bastante aqui na apresentação corporativa, muito legal por sinal, muito caprichoso, né, o RI da Minerva. Tá? Então, se eu lembrar aqui, eu deixo esse PDF inteiro de 55 páginas aqui para vocês lá no nosso grupo do Telegram, que vai falar sobre o mercado mundial da carne, passando para as pautas do vídeo para ver se você se interessa. Tamanho do mercado mundial de carne, tá? Lembrando que a Minerva é Beef Futebol Clube, certo? Literalmente Beef 3 mesmo, porque não tem frango, né? Produção de frango, também não de porquinhos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas creio que Beef Minerva seja somente de boi. Tá? Tamanho do rebanho na América do Sul. A gente vai também para o panorama setorial no primeiro trimestre de 2023, como é que foi o crescimento de consumo, importação, exportação. Tá? Isso é interessante, são dados estatísticos aqui com fonte na CSEX. Tá? Depois a gente vai para o que era a exportação em 2007 e o que é a exportação hoje. Tá? Hoje não, né? 2022, né? O tamanho desse mercado, o quanto ele cresceu de 4 bi para quase 12, tá? Então a gente vai ler um pouquinho sobre esse histórico que é bem bacana, essa estatística. Depois o crescimento da própria Minerva, tá? Como ela conseguiu crescer de 2008 para cá, uma companhia totalmente diferente, ou melhor, né, bem maior do que 2008, agora também com posição na Austrália. Tá? Depois a gente vai para a composição de receita, quais são as regiões aí que mais geram faturamento para a companhia, os seus fundamentos da pandemia para cá, trimestre a trimestre, tá? Dados do Fundamentei. E aí a gente termina aqui com a evolução do EV/EBIT, né, mais ou menos aí hoje negociando abaixo da média, que é de 10 vezes, os dividendos voláteis e as datas cortes. Feito isso, eu também acho que vale a pena chamar atenção a sua correlação com o Ibovespa, que é negativa. Então, dentro do setor, eu comparei aqui Minerva, JBS e Marfrig. A Minerva, o BIF3, é que tem menor, né, ou melhor, né, correlação negativa com o Ibovespa. Se ele sobe, ela cai. Se ela cai, o Ibov sobe, por exemplo. Então, é uma ação para você diversificar do índice setorial Ibovespa. Setorial não, né? Do principal índice da nossa bolsa. Bateu ou não o CDI desde o seu IPO, 2007. Tá? E aí a gente vai para análise técnica. Certo, pessoal? Vou trazer a análise técnica contemplando toda a sua negociação. Tá? Isso é bem interessante de se ver, principalmente a partir do ciclo de queda de 2016. E aí eu acho que vocês vão ter um norte interessante para se falar aqui sobre Minerva Futebol Clube. Certo? Feito isso, disclaimer na telinha para vocês. Pessoal, vou passar aqui pelo disclaimer rapidinho, tá? Enquanto eu ajeito aqui os meus slides. Faço um merchan do próprio canal, então considere se inscrever, ative as notificações. Aqui no Clube dos Dividendos, pessoal, são 2 vídeos por dia no mínimo, tá? E agora sim, vamos lá para a apresentação. Então, de novo, pessoal, aqui, mercado mundial de carne bovina, destaque para o tamanho do rebanho, né, brasileiro, 20% do rebanho mundial. Então, esse seria o primeiro destaque. E a América do Sul somada, tá, é a região do mundo que mais produz. Tá? Aqui, carne bovina, que é o foco da produção da Minerva. Tá? Segundo colocado, a gente vai estar falando de Estados Unidos. Tá? Segundo colocado, a gente vai estar falando de Estados Unidos. Mas os Estados Unidos importam bem mais do que a gente. Tá? Importam 3 vezes mais praticamente do que a gente. E a gente exporta muito mais. Então, os Estados Unidos têm ali um consumo doméstico que vale muito a pena ser estudado, tá? Enquanto que a América do Sul tem um consumo doméstico pequeno, tá? Tem um consumo doméstico pequeno, tá? Enquanto que a sua exportação é bem maior. Legal? Passado desse slide, a gente vai aqui para o tamanho do rebanho. Os players agora dentro da América do Sul, eles somados são os maiores, mas e segmentado, quem que é o maior rebanho? Então, a gente tem ali o Uruguai com 12 nesse momento. Tá, eu creio que seja milhões de cabeça, tá? Me perdoem aqui se não for essa unidade. Tá? Colômbia, 28, Paraguai, 14, Argentina, 53 e o Brasil, milhões de cabeça exatamente. Tá? O Brasil muito acima, né? E crescendo. Vejam que o único gráfico que tem consistência no crescimento é o Brasil, ou seja, ano a ano crescendo, tá? O rebanho. Agora, já se nós formos aqui para o gráfico da Argentina, do Paraguai, uma certa estabilidade. Acho que o mesmo a gente pode dizer do Uruguai. Tá? Enquanto Colômbia também, a partir de 2018, cresce muito forte.
tá? Cresce muito forte também. Então, Colômbia e Brasil são os países que mais chamam a atenção no crescimento. Brasil há mais tempo. Colômbia desde 2017, vamos assim colocar. Certo? Então, também interessante ver os players aqui latinos. Crescimento de consumo, quem mais se destaca, pessoal, é Filipinas, Indonésia, China. Tá? Então, China comendo também bife, comendo muitos porquinhos. Tá? Então, Ásia, o crescimento foi muito grande, aqui de 2000 para 2020, que é uma base histórica de 20 anos. Tá? Um crescimento robusto. Tá? Enquanto que nós temos aqui a América do Norte, por exemplo, e propriamente Américas, né, tirando a do Norte, tem um crescimento muito grande. Tá? Oceania e União Europeia diminuindo o crescimento. Então, quem que vai ditar, pessoal? É o Oriente Médio, é a Ásia. Tá? Então, todas as empresas que a gente ouve notícias de fechamento de contratos, negócios, tá? Com o Oriente Médio e ou Ásia, interessante. Vamos ficar de olho na África, tá? Mas aqui é muito mais volátil do que o Oriente Médio e a Ásia. Tá? Então, essas são as duas grandes regiões aí que a gente tem que ficar de olho para essas companhias, principalmente as brasileiras, nas exportações. Tá? Aqui eu quero dizer que as importações da China, pessoal, e também de Hong Kong estão desacelerando. Então, são players importantes? Sem dúvida nenhuma. Olha o crescimento aqui de 2016 para frente, tá? Em termos de importação de carne bovina. Principalmente China, vermelhinho. Crescimento robusto, pessoal. Mas agora a gente entra num platô. Pós 2020, a gente parece entrar em um platô entre 2019 e 2022, tá? Então a gente deve entrar num platô entre China e Hong Kong, vamos assim dizer, mas principalmente China, e a atenção vai ficar no Oriente Médio, tá? E a atenção vai ficar para países periféricos da Ásia, eu acho que Indonésia, Filipinas, etc. Então é um mercadão, pessoal, que a América do Sul tem tudo para dar certo, tá? Esse mercado do Oriente Médio e também da Ásia não China. Tá? Da Ásia, não China. Volume das exportações de carne bovina de 2019 para 2023, pessoal. Brasil é destaque de crescimento, Uruguai é destaque de crescimento e o Paraguai também destaque de crescimento. Tá? Grande destaque de crescimento é o Brasil. Tá? Então é um player formidável. Tá? É um player formidável aqui sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para esse quadrante, a evolução aqui da porcentagem da receita total de exportação, tá? Aqui a gente está olhando para o Brasil. Tá? Deixa eu só ter a certeza, exatamente. A gente está olhando para o Brasil. Tá? Então, o miolinho aqui é exatamente Brasil Futebol Clube. Tá? A nossa exportação, a foto de 2007, era de um mercado endereçável de 4 bi, tá? Sendo que Rússia, Venezuela, e eu diria que Hong Kong e Irã eram os grandes compradores da nossa carne bovina. Tá? Já em 2022, a gente está olhando aí para a China dominando as importações também de carne bovina com 67%. O mercado não é de 4 bi, e sim de 11, quase 12 bi. Tá? E nós temos uma segmentação que eu falei para vocês que tende a crescer aonde, pessoal? Aqui, ó. Tá? Tende a crescer aqui, não só na Filipinas, mas Indonésia, não só nos Emirados Árabes, mas países vizinhos também. Tá? Então é bem importante olhar com carinho esse gráfico de pizza aqui, para como nossas exportações vão começar a ser diluídas entre China e outros países que são vizinhos ali ou próximos da China. Tá? Então, acho que é interessante. Após 2015, 2014, 2015, pessoal, nós tivemos aqui, ó, esse é um quadrante importante. Tá? Forte movimento da abertura de novos mercados desde 2015. China, Arábia Saudita, Indonésia, Estados Unidos e Tailândia. Aqui, olha, Tailândia, tá, e Indonésia provavelmente nos próximos anos vão aparecer por aqui. Tá? Eu não sei se a gente vai conseguir abrir a Índia também para o nosso mercado, mas Índia também é um baita de um mercado consumidor. Certo, pessoal? Então, interessante aqui para a gente ficar de olho. Tá? A evolução da Minerva, então ela sai ali de 2008 com 7 plantas de abate. Tá? 7 plantas de abate, vem para 2015 com 17 e está em 2023 com 29, tá? Sem contar que ela agora também tem posição na Austrália. Então, para esse mercado, pessoal, que a gente está falando, que eu estou falando, né? Eu não entendo muito do setor, mas o Brunão aqui de chutômetro, tá? Para esse mercado que eu estou falando da Ásia, tá?
ter posição estratégica na Austrália, na Oceania de maneira geral, pode ser Nova Zelândia, é muito bacana, porque a exportação é mais barata. A exportação é mais barata daquele pedaço de terra no mundo para a Ásia, para os Emirados Árabes, tá? Muito do Oriente Médio, por exemplo, muito mais barato do que sair aqui do Porto de Santos. Bacana, então eu acho bem estratégico a Minerva, acho que ela foi ali bem certeira, tá? Eu gosto do plano de crescimento que ela já executou, apesar de ser um setor cíclico, pessoal, a Minerva não é uma empresa tão complexa de entender, tá? Não é uma empresa tão complexa de entender, não. Composição de receita, vamos lá, Brasil é o que mais gera grana para ela, 2,9 bi, tá? Depois a gente vai aqui para a Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Austrália e por último Colômbia, tá? São os grandes fatores de receita da companhia. Aqui é uma empresa que desde a pandemia, pessoal, vem performando relativamente bem, lucro atrás de lucro, tá? Porém a gente tem que saber que são margens pequenininhas, tá? É um setor de margem pequena. O processo de aquisição e investimento em novas plantas, pessoal, não fez a dívida escalar loucamente, tá? Nada disso. Tá? Ela vem aqui com a dívida, de certa maneira, até controlada, não seria ali um problema por longo prazo, que ela tem de dívida hoje, gera seu caixa, tá? É cíclica sem dúvida nenhuma. Eu nem vou colocar aqui o slide do ciclo do gado, de tão complexo que é, e eu que sou cabeção, não manjo. Quem manjar sobre ciclo de gado, por favor, deixe nos comentários, tá? Os abates da fêmea, depois os abates do macho e aquela coisa de sobe preço, desce preço. Pessoal, isso é muito complexo para mim, mas eu vejo aqui nos números, no filme, né? Uma companhia ok, tá? Não muito complexa, com valuation também, sem estar caro nem barato, até um pouquinho barato aqui na última década, tá? Os dividendos voláteis, mas que pós-pandemia ganharam um super punch, principalmente em 2021, e agora já estão voltando para a normalidade. Que normalidade é essa, pessoal? Deve ser ali entre 26, tá, a 40 centavos ano, 26, 25 a 50 centavos ano. Tá? Hoje está com uma média de 0,68. Se você quiser fazer um preço teto em relação à média dos últimos 3 anos que conta 2021, que eu acho um erro, né? A gente vai para 68 centavos e aí você tira 6%, dá R$ 11,33. Hoje a companhia está sendo negociada a 11,22. Então ainda está barato. Tá? Agora, se ela pagar a mesma coisa que pagou 2022, ela vai para R$ 9,33. Então eu acho que dos 9 aos 11, pessoal, é atualmente uma região bem confortável para você tá olhando o preço teto. Ela vai estar justa. Tá? Vamos lá. Os dividendos aqui eu não tenho eles organizados, não sei porquê. Tá? Infelizmente as datas cortes estão todas distorcidas aqui. Eu estou sem o... ver se eu consigo fazer bonitinho aqui para vocês. Não vou conseguir. Tá? Data corte, pessoal, geralmente é em abril e em agosto. Tá? Então tem que ficar de olho aí. Março, abril, agosto. Final de julho, agosto, mas principalmente agosto. São 2 vezes por ano aí, pelo que eu me recordo. Infelizmente aqui tá um pouco bagunçado no site do scanner da bolsa. Esses são os dois grandes meses. Né? E como eu falei, correlação com o Ibovespa, pessoal, é negativa. Tá? Então o Ibovespa sobe, tá? Com uma intensidade interessante, ela desce com uma intensidade menor. O Ibovespa cai com uma intensidade interessante, ela sobe com uma intensidade menor, mas acaba subindo. A correlação é negativa, é a única, tá? Entre Marfrig, JBS e BIF. Por enquanto eu não estou comparando a Brasil Foods porque ela está meio complexa em fundamentos, né? Pessoal, de 2007 para cá, setor que não bateu o CDI, tá? A JBS chegou a bater por um momento aqui, 2 momentos o CDI, tá? Mas o CDI foi soberano aqui no setor. Não é um setor fácil, por isso que a análise técnica vai ajudar você a comprar bem, tentar comprar bem. A única empresa que retornou para o acionista nos últimos, de 2007 para cá, foi a JBS, com 174%, enquanto o CDI retornou 320%, Minerva menos 14% e a Marfrig menos 50%. Tá? Então não é um setor fácil, pessoal. Acho que isso é o mínimo para se comentar aqui. Não é um setor fácil. Bom, agora vamos para a análise técnica, onde eu trago para vocês super ciclos. Vamos com o copo meio cheio, já acabou, só está subindo, então não vamos contra. Primeiro super ciclo, pessoal, já foi conquistado. Tá? E foi um super ciclo que tinha a máxima em 13,65 e... deixa eu colocar aqui para vocês, 15,81. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a base log, 15,81. Então, assim, perfeito, no tique, máxima histórica. Tá? Então, eu respeito muito ciclos de alta.
tá certo? Então por isso que eu vou deixar para vocês aqui o que já foi conquistado. Agora, o que pode ser conquistado, pessoal, em mais um ciclo de alta, se você está achando que a bolsa vai romper máxima e que, por exemplo, frigoríficos agora com a super safra vão ter uma compressão aí, compressão não, né? Vão ter um alívio nas suas margens, né? Porque a ração do gado vai ficar mais barato devido à super safra de milho e soja. Show! Vou colocar para vocês agora os dois alvos que são os novos super ciclos, tá? 16,94, 17,89, tá? Melhor região de compra, pessoal, é a região amarela, onde a gente tem o IPO, tá? Que vai dos 10 aos 12 ali, dos 10, 14 aos 12, alguma coisinha, tá? Hoje está abaixo do 12, perdão, 12 não, pessoal, dos 10 aos 11, dos 9 aos 10,70, dos 9,30 aos 10,70 e 9. Acabou de sair dessa região agora, chegou em um suporte do 8,3 aqui, tem um suporte ainda em 7,42. Pessoal, que eu faria, né? Se eu fosse investidor de longo prazo, olhando para esse price action aqui. Ó. É uma companhia que cresce, é uma companhia que apresenta crescimento, tá? A faixa do IPO, agora sim, fica mais fácil, né? Essa faixa aqui, pessoal, é e sempre será, na minha opinião, a melhor para compra, tá? A melhor para compra. Então, mesmo que tenha ocasionado aqui em diversos momentos na história, né? Uma venda, tá? E durante o IPO aqui abriu bem em 2008, né, pessoal? Então não deu muita sorte na abertura, tá? Mas pós 2012, por exemplo, ela já performou diversas vezes como desconto quando chega ou se aproxima dessa região em amarela. Então, hoje, até já ajustado o gráfico, não está mais nos 9, não está mais nos 10, como eu falei. Na verdade, vai estar na faixa aqui dos 6,74 aos 8,90, 8,86. Então, agora sim, sendo coerente com vocês, ali sempre vai estar para mim o desconto, tá? O ciclo que eu estou de olho é esse ciclo aqui de 2018 para frente, já conquistamos uma vez, vamos para a segunda agora, em 16,94, 17,89, agora sim dei um pouco de contexto para vocês, tá? Então, a partir das duas faixas amarelas, tá? Você otimista é a região onde você pode intensificar os seus aportes. Ela saiu esse mês, tá? Então, mês de maio e abril, exatamente, maio e abril, pessoal, estivemos aqui, uma intensidade boa de compra, agora a gente começa a diminuir a intensidade. 12,31 e 13,65, pessoal, é uma região onde eu diminuiria bastante a intensidade, olhando aí os objetivos, quem está otimista, 16,94, 17,89. Agora, se você está achando que o mercado é consolidado, pessoal, ou seja, que nós estamos nessa fase aqui, tá? Seja do gado ou seja das ações, nessa fase aqui, ó, opa, assim que chegar nos 13,65, 12,31, pessoal, é o momento de você pensar o oposto, né? Talvez zerar compras, talvez realizar um pouquinho na expectativa, na especulação de voltar para a região em amarela, tá? Esse é o meu cenário, lateralizando, tá? Para a bolsa. Não sei se para BIF, né? Espero ter colocado para vocês que a empresa é totalmente diferente hoje do que era em 2008 e 2009. O mercado é totalmente diferente de 2015, 14 para cá, com China também aparecendo no mercado de bovinos. Então, assim, é para cima os fundamentos. Será que os preços são? Tentei colocar para vocês os pontos técnicos mais relevantes. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.